O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Universo Literário de volta aqui na Estação do Conhecimento e, como eu prometi, tem entrevista agora. Vamos falar sobre literatura. Olha só, é que ao lado de Clarice Lispector, o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu é recordista em citações falsamente atribuídas a ele nas redes sociais. Apesar de cômico, aí o fenômeno não é injustificado. Sua obra fala sobre questões que tocam muita gente, como sexo, medo, morte e solidão. Mas, para além das frases impactantes, o que nem todo mundo sabe é que Caio Fernando Loureiro de Abreu foi perseguido pelo DOPS, órgão de censura e repressão da ditadura civil-militar. Na época, Caio refugiou-se no sítio da escritora Hilda Hilst, em Campinas. Neste período, ele escreveu o livro O Inventário do Irremediável, uma das bases da pesquisa que deu origem ao espetáculo Eu Caio, 70 anos de Caio Fernando Abreu. Para saber mais sobre esse espetáculo, eu converso agora com o diretor teatral e professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Juarez Guimarães Dias, que assina a dramaturgia e a encenação de Eu Caio. Professor, um bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Universo Literário, é sempre um prazer recebê-lo na UFMG Educativa. Olá, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Para mim também é um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Legal, professor. Falando um pouquinho então da obra de Caio Fernando Abreu, ao que o senhor atribuiria a popularidade dessa obra, desse seu estilo pessoal, poder ser comparado talvez até à linguagem das redes sociais? Olha, eu acho, assim, o Caio foi um escritor que de alguma forma viveu muito jovem, Ele morreu muito jovem, com 47 anos de idade, e o Caio fez parte de toda uma geração de escritores que viveram a contracultura, no caso do Brasil, viveram na época da ditadura militar, na época do desbunde cultural, das identidades de gênero, Então, o Caio, eu acho que ele sempre retratou muito o próprio universo que ele vivia, a partir também das próprias experiências. Muitos estudiosos atribuem à literatura do Caio uma grande proximidade com a própria vida dele, com as coisas que ele vivia, o que ele sentia, o que ele via em torno dele, com amigos, pessoas próximas. Então, acho que o Caio é um escritor muito da primeira pessoa, Essa escrita que está mais ligada à subjetividade, à expressão do eu, dos sentimentos, das reflexões pessoais, e de alguma forma me parece que o Caio anunciou essa era que a gente está vivendo agora, através das redes sociais, onde as pessoas podem se expressar publicamente através dos seus perfis, construir suas próprias narrativas, suas biografias, e falar também dos próprios sentimentos, no Twitter, no Facebook. Então, parece que tem uma ligação forte, dessa literatura que ele começa nos anos 70, passa pelos 80 e início dos anos 90, de uma literatura do eu, onde o indivíduo, a sua individualidade está muito em alta. Me parece que tem um reflexo disso na maneira como a gente se comporta hoje publicamente nas redes. Então, acho que tem uma grande identificação do público jovem com o Caio, ainda para além de ele também ter sido um escritor jovem que retratou a sua juventude, a sua geração. Bacana. E o senhor falou um pouquinho também sobre esse contexto, em que ele escreveu. Por que ele foi perseguido pelos órgãos de censura da ditadura? Então, o Caio chegou em São Paulo, ele é do Sul, ele é de Santiago, no Rio Grande do Sul, gaúcho. Ele foi para São Paulo tentar a vida, chegou em São Paulo com 18, 19 anos, quase 20, e ele foi trabalhar, ele foi para São Paulo para ser da primeira equipe de redatores da revista Veja. E ele chegou em São Paulo, jovem, gay, assumido, desde sempre. Ele nunca escondeu a sua identidade de gênero, sua sexualidade. Então ele chega em São Paulo num momento de grande efervescência,
não só cultural, mas também política, né, pelo contexto da ditadura. Ele chega nesse cenário onde havia acabado de promulgar o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que foi um dos momentos mais violentos da ditadura militar. Então o Caio ele começou a conhecer pessoas, trabalhando na revista Veja. No início ele começou a frequentar algumas manifestações contra a ditadura. Ele mesmo relata, e através de outros amigos, depoimentos de amigos, muito no auê, de quem era jovem, né, queria, enfim, estar nos acontecimentos. Mas quando ele chega lá, ele se depara também com essa situação política e começa a se envolver com pessoas, com ativistas, com jornalistas e tal. E ele foi fotografado numa manifestação, né, e já sabiam também de uma posição mais subversiva, o próprio fato dele ser gay assumido, isso se hoje ainda é uma questão, imagino naquela época, né, isso era ainda uma afronta para muitas pessoas. Então ele foi fotografado e foi fichado pelo DOPS, enfim, né, um órgão de investigação que também viu, deve ter visto algumas relações dele, né, com manifestantes, com ativistas. Então ele, com medo de ser preso, de ser torturado, o que não aconteceu, ele encontrou refúgio lá na Casa do Sol, na chácara da escritora Hilda Hilst, que uma amiga da Veja o levou até lá e o apresentou para a Hilda. Ela o acolheu, então ele passou ali um ano e meio, foragido, né, assim, escondido para não ser identificado ou para não ser encontrado, com medo, né, desses órgãos de repressão. Então, acho que o início da carreira dele, de alguma forma, esse episódio o levou para um ótimo lugar, que é a convivência com a Hilda, que já era uma poeta, né, mais velha que ele, quase 20 anos mais velha, uma poeta já reconhecida, já premiada, já consagrada em São Paulo, foi muito importante para esse amadurecimento do início da carreira, né, essa convivência com ela, a amizade que durou a vida toda dele, enfim. Então, de alguma forma, esses primeiros contos que o Caio começou a finalizar na Casa do Sol, ele tentou retratar através da literatura e se manifestar através da literatura o que estava acontecendo no nosso país com amigos dele, né, que foram perseguidos, foram torturados, etc. Ele tentou deixar um registro no seu tempo do que estava acontecendo, né, na ditadura militar no Brasil. Eu imagino. O senhor também dirigiu, né, um espetáculo sobre a Hilda Hilst, né? E eu queria saber se realmente como se houve uma influência mútua, né? Se além dessa amizade, existe alguma consonância que a gente pode observar na obra dos dois? Bom, eles são escritores muito singulares, né? O Caio com uma literatura mais intimista, né, voltada mais para questões mais subjetivas mesmo, das emoções, das reflexões, e a Hilda uma escritora um pouco mais racional, né, buscando uma racionalidade na palavra, na poesia, no tom mesmo que ela queria emprestar para os seus textos e como ela queria discutir. Mas eles foram amigos a vida toda, eles tinham muitas afinidades. Por exemplo, a questão da astrologia, que o Caio, né, ele estudava seriamente astrologia, a Hilda também gostava muito de astrologia, de mapas, né, de fazer mapas e interpretações do mapa astral. O Caio, inclusive, fez um mapa astral da Hilda, que as pessoas podem procurar no Google, assim, Caio Fernando Abreu, mapa astral Hilda Hilst, por exemplo, que ele fez o mapa dela. Então eles tinham muitas conversas, eles gostavam, né, de assuntos, né, do misticismo, né, mais ligados ao misticismo, à astrologia, gostavam muito de conversar, de trocar ideias, e eles trocavam textos, eles eram leitores um do outro. Então, tem um livro que a Paula Dipp, que era uma grande amiga do Caio, uma das principais divulgadoras dele, publicou, que chama Numa Noite Assim Escura, que são as cartas que a Hilda e o Caio trocaram ao longo da vida e da amizade deles. Então, a gente vê uma reciprocidade no sentido de serem leitores e comentadores um do outro. O Caio ajudava a divulgar a obra da Hilda nos jornais onde ele trabalhava, a Hilda retornava para ele sobre os contos. Acho que essa diferença de idade, né, de quase 20 anos, e a Hilda uma poeta, uma escritora muito rigorosa, então
tipo, ela pegava muito no pé dele, assim, né? Criticava no sentido da construção, Sim. né? De incitá-lo a um amadurecimento do texto. Então eles tiveram uma amizade profunda mesmo, assim, só o fato também de terem morado juntos. Então essa parceria, essa troca de correspondências, de serem leitores um do outro, eu acho que isso que firmou muito a amizade deles. Mas eles são escritores muito, muito distintos ao mesmo tempo. Professor, sobre o espetáculo, eu queria que o senhor falasse desse texto, né? O livro O Inventário do Irremediável, que foi uma das bases de pesquisa para construir o espetáculo. Por que esse livro? O que o senhor achou nele que começou aí a ideia do espetáculo? A criação do espetáculo começou com um convite do Matheus Sorieden, que é o ator, né, que está em cena no Eu Caio. Essa criação começou em 2013, nas jornadas de junho, nas manifestações, quando o próprio Matheus esteve numa manifestação e ficou muito impactado, sobretudo com grupos, né, da sociedade civil que pediam a volta da ditadura militar. Já naquele contexto, isso chamou a atenção dele em conversas nossas, que nós somos amigos, já tínhamos trabalhado juntos, conversando sobre isso, ficou essa dúvida: por que as pessoas querem a volta da ditadura militar? Será que as pessoas não sabem o que foi a ditadura militar, ou não se lembram da gravidade, né, de uma ditadura, o que foi, quantas pessoas foram perseguidas, assassinadas, torturadas? Então, a motivação do espetáculo veio desse contexto. E a gente pensando hoje, de 2013 para cá, né, como infelizmente tem aumentado tantos grupos e tantas pessoas reivindicando a volta da ditadura, acreditando que a repressão é a solução para os nossos problemas, né? A gente sabe quando a ditadura, além da violência mesmo, que acho que é o principal e mais grave, mas também foi um sistema corrupto, né, etc., um sistema de censura à imprensa, ou seja, todas as falcatruas que aconteciam, ninguém ficava sabendo que seus veículos eram controlados. Então, veio dessa motivação. Então, pesquisando como falar sobre a ditadura, chegamos ao Caio Fernando Abreu por afinidades mesmo, que o Matheus também tem uma grande afinidade com o Caio, e eu tinha eu estudo a Hilda Ilse há muitos anos e tal, e sabia dessa história que o Caio tinha ido morar lá para se esconder do DOPS. Então, investigando, eu fui descobrir esse livro, que ele finalizou lá na Casa do Sol, e lendo esses contos a gente foi achando, então, marcas e traços de manifestações do Caio, através da literatura e da ficção, sobre o que estava acontecendo. Então a gente decidiu partir desse livro, onde em vários contos há menções ao aparelho repressivo, a pessoas que estavam sendo torturadas, né? A própria questão do indivíduo que se sente acuado, preso, né? Tem uma imagem dele em um dos contos que chama O Ovo, que é essa ideia de que a gente está preso dentro de um ovo naquele contexto, ou seja, uma coisa muito limitada e muito sufocante. Então a gente foi achando contos e fomos buscando fragmentos para poder começar a construir o espetáculo. E aí, durante as pesquisas, a gente foi encontrando as cartas que o Caio mandava para a Hilda, no período da ditadura, depois que ele não estava mais na casa e, enfim, estava por outros lugares. Ele escrevia para ela dando notícias do cotidiano, que ela lá, de alguma forma, mais isolada do dia a dia, né, na chácara, ele mandava então para ela notícias de Porto Alegre, de atuações da polícia. Então a gente foi cruzando esses contos com essas cartas que ele mandava para ela, dando notícias da ditadura, e agora, numa versão mais recente, a gente incluiu pequenas cartas que o Matheus, o ator, escreve para o Caio, são cartas póstumas, né? Mas que o Matheus escreve para o Caio, contando um pouco do que é que a gente tem vivido no Brasil, né, de 2013 para cá, não só de pessoas pedindo a volta da ditadura, mas de posturas autoritárias, atitudes autoritárias de órgãos, né, da polícia, assassinatos de pessoas, de minorias, enfim. Então a gente foi cruzando essas coisas, cartas do Caio para Hilda, os contos que ele escreveu tentando retratar o período, né, da ditadura, e essas cartas que o Matheus conta para o Caio
que é que a gente tem vivido de uns anos para cá. Eu ia perguntar um pouco sobre isso também, porque o senhor falou aí que a ideia começou lá em 2013, né, e assim, parece que aconteceram muitas coisas, parece que a gente viveu uns 10 anos aí até agora, né. Eu queria saber... Acho que sim, eu acho que até 20. Pois é. A gente não dá conta ainda de fazer um balanço historiográfico disso tudo que está acontecendo, porque além de ser muito intenso, é muito rápido e as coisas vão se sucedendo umas às outras, né? Acho que também porque a gente tem muita informação, a gente está mais difícil de organizar qualquer linha de raciocínio, né? São muitas, às vezes contraditórias, mas de alguma forma a gente tem mais uma percepção, pelo menos, desse desejo, né? Que hoje, pensando aí nas eleições que estão se aproximando para presidente, e de ver o que realmente a gente quer, né, dessa democracia e como a gente quer se organizar a partir de uma ideia democrática, né, e não de uma imposição ou de um aparato repressivo do Estado que vai controlar os indivíduos, os modos de ser, das individualidades. Então a gente parece que foi há muito tempo, né, a ditadura militar, mas não foi. A gente ainda tem resquícios dela, principalmente nas pessoas. Isso que, particularmente, é uma opinião minha, muito, muito triste a gente ver pessoas que realmente entendem que a violência, que a morte, que o assassinato de opositores é aquilo que a gente deveria pautar dentro de uma democracia. Eu não acredito nisso. Sim, eu queria então, para finalizar aí, qual o senhor acha que seria a mensagem final, então, dessa peça, né? Seria realmente um ódio à democracia, mais ou menos? Não, a peça ela traz esse contexto para, eu acho que o objetivo da peça é mostrar para quem não sabe e lembrar para quem já soube e esqueceu o que foi a ditadura militar e as implicações disso no âmbito individual, né, das subjetividades dos indivíduos. Então a gente quer lembrar para não esquecer, para a gente não deixar acontecer de novo. E eu finalizo aqui com uma frase do Caio, que a gente encerra o espetáculo, que é uma ideia assim, que a gente precisa construir e não derrubar as coisas. Então, para a gente pensar em como a gente vai construir uma sociedade melhor, né, e não derrubar conquistas, ganhos que a gente já teve na nossa jovem e recente democracia. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.